A paz do Senhor a todas as irmãs. Eu agradeço a Deus pela vida de cada uma das irmãs que nos acompanha semanalmente nesse momento que eu chamo de momento da família, momento da mãe, da tia, do pai, do avô, da irmã, da família. O canal da Tia Vivi, ele separou 3 momentos especiais semanalmente. O momento da história, onde nós enviamos uma história para as crianças, para aprendizado das crianças. E um momento também para os professores, pessoas que se dedicam ao ensino infantil, com uma dica, uma reflexão. E também este momento especial, que tem muita alegria em poder proporcionar, e agradeço ao Senhor por nos proporcionar esse momento que é tão especial, que é o momento da família, dos pais, dos avós, dos tios, que querem tirar esse momento de uma reflexão bíblica comigo. Que privilégio lindo que o Senhor me deu, de você tirar esse momento de aprendizagem comigo, com a Tia Vivi, com o pouquinho que o Senhor já me deu a oportunidade de aprender com Ele, Sei que muitas pessoas que me acompanham são até um pouco mais velhas que eu. E para mim é um privilégio ainda maior de saber que tem respeito, de nos acompanhar, de valorizar esse carinho especial que nós temos nos dedicado a falar com vocês por esses minutos. Nós temos buscado a fazer um vídeo não tão longo, mas objetivo, e que o Senhor possa, por meio da sua palavra, por meio da minha boca, sou humana e falha, assim como tantos outros que a Bíblia nos traz exemplos, e assim como nós, humanos que somos. Mas agradeço a Deus pelo privilégio de me proporcionar ser uma ferramenta de bênção para a vida das pessoas. E a palavra do Senhor fala comigo também. Muitas vezes eu estou aqui falando com vocês, mas o Senhor fala, o seu Espírito Santo fala grandemente ao meu coração. E neste momento eu gostaria de convidar vocês para fazer uma oração. Iniciarmos com uma oração importante para um momento de reflexão. Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que nos ajuda a interpretar e a compreender a sua voz. É o Espírito Santo que nos liberta do medo, da angústia, daquilo que atrapalha a gente compreender a Tua palavra. Senhor, meu Pai, neste momento nós estamos aqui, Pai, por meio deste vídeo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nos proporcionar essa ferramenta do canal, onde nós podemos alcançar tantas pessoas nesse momento em que nós temos que evitar, Senhor, estarmos próximos, mas unidos pela mesma fé, pelo mesmo amor que jorrou lá da cruz na vida de cada um de nós. Eu te peço, Senhor, que a palavra que o Senhor colocar aos nossos corações por meio da minha boca possa, Senhor, acalmar o meu e o coração daquelas pessoas que estão me ouvindo. Senhor, o Senhor é a fonte que jorra de amor e de conhecimento. Nos ajuda, Senhor, a seguir avante, seguir em frente confiante em Ti. Porque o Senhor é amor, o Senhor é bondade, o Senhor é misericórdia, o Senhor é a bênção nas nossas vidas. E sem Ti nada podereis fazer. Acompanhe cada mãe, cada pai, cada filho, cada tia, cada avó nesse momento que nós estamos vivendo. Que as Suas bênçãos possam ser, Senhor, de forma prática, que eles possam ver o agir da Sua presença na vida de cada um. É o que eu te peço, humildemente, continue conosco, porque sem Ti nós não somos nada, Jesus. Nós precisamos de Ti em tudo que nós viemos a fazer. Nos direcione, Senhor, para seguir a Tua vontade e os Seus propósitos nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia e abrir juntamente comigo no livro de Marcos, no capítulo 12, no versículo 28, 29, 30 e 31. O primeiro de todos os mandamentos.
aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro mandamento de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Ele é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aqui, o Senhor me traz a fazermos uma reflexão hoje sobre uma temática muito falada atualmente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o amor ao próximo, que é o segundo mandamento, mas é semelhante ao primeiro. Assim como nós devemos amar a Deus, nós devemos amar o nosso próximo. E aí você me pergunta: Viviane, quem é o meu próximo? E eu quero convidar você para analisarmos um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, que está escrito lá em Lucas, no capítulo 10, que diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês. E respondeu ele, disse: amarás o próximo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeu bem: fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus aí narra uma linda parábola. Por que Jesus ele se utiliza de parábolas? Ele utiliza de parábolas porque ele é o ser, ele é o dono de todo conhecimento, ele que nos fez, ele que nos criou. E ele sabe que nós, quanto seres humanos, nós precisamos, para nossa compreensão ser significativa, exemplos simbólicos, exemplos de fatos e representações que realmente traz uma compreensão prática, que nos aproxima daquilo que nós já conhecemos. Então o Senhor faz narra uma parábola, uma história para servir de exemplo, para servir de aprendizagem para nós, de um homem que, após ter sido roubado, chicoteado e maltratado, que ficou quase morto, a Bíblia diz, passam-se ali várias pessoas, sacerdotes, várias pessoas que tinham todas as possibilidades de estender a mão àquela pessoa. No entanto, um samaritano. O Senhor traz aí uma nomenclatura de um povo em que eles haviam uma grande intriga, que era visto como um povo amaldiçoado. Mas Jesus veio para nos ensinar o amor ao próximo. Não existe exclusão para o nosso Deus. Não existe aquele não pode. Não. O Senhor Jesus, ele veio para nos ensinar a amar. E é por isso que é o maior de todos os mandamentos. Amar o próximo assim como nós o amamos. Porque como nós podemos dizer que amamos a Deus sendo que nós nunca o vemos? E ao nosso próximo, que nós vemos todos os dias, nós temos dificuldade de amar. E eu quero trazer hoje para você, diante disso, e ele traz que aquele bom samaritano, aquele samaritano estendeu a mão, parou e viu e teve compaixão daquele homem ali. Muitas vezes a gente tem um olhar de piedade, mas não de compaixão, que é um sentimento
de estar no lugar do outro, de parar aquilo que a gente está fazendo para atender uma necessidade do outro. E eu vejo que nós precisamos aprender muito com Jesus. Eu percebo que na vida prática nós precisamos muito aprender com Jesus. Nós estamos preocupados em amar a Deus e não estamos preocupados em amar o nosso próximo. E hoje a reflexão que eu quero trazer traz como tema a empatia. Empatia não é simpatia. Simpatia é uma pessoa simpática, que ela é comunicativa, amável. A empatia é outra coisa. A empatia, nos textos bíblicos, na Bíblia inteira, você não encontra o termo utilizado empatia. Hoje, muito utilizado dentro da psicologia, na prática do atendimento psicológico, falado em muitos discursos atualmente. Mas esse termo empatia, ele é novo. Ele surgiu em 1909 por um grande filósofo. No entanto, o seu significado, a sua prática, ela está norteando todas as escrituras sagradas. O que é empatia, irmã Viviane? Empatia é se colocar no lugar do outro. E nós vemos dois tipos de empatia. A empatia cognitiva, onde eu tento buscar a percepção do outro, o olhar, a ótica do outro. E a empatia afetiva, onde eu busco sentir as mesmas emoções, os mesmos sentimentos do que o outro. E é isso que Jesus nos ensina. Nós olhamos para a Bíblia e vemos tantos exemplos que Jesus nos deixou. Jesus é o maior exemplo de empatia. Jesus se fez homem, ele era rico, deixou todas o céu, se fez homem, se fez pobre para nos salvar. Ele se colocou no nosso lugar. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para nós. Esse é o maior exemplo de empatia. E se Jesus não colocou a palavra empatia na Bíblia, é porque esse termo não era conhecido na época. Mas a empatia é algo que precisa ser exercido diariamente. E eu trago esse convite a você. Quer seguir o mandamento do Senhor? Quer amar o Senhor sobre todas as coisas? Não se esqueça do segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Você quer o seu bem? Você quer receber coisas boas? Então deseja coisas boas ao próximo. E aí você pode dizer, irmã Viviane, mas eu não tenho nem me amado. Como assim amar a mim mesmo? Eu não tenho nem me amado. Mas para isso o Senhor já deixa outro verso na Bíblia. Isso mesmo. O Senhor nos deixa outro verso. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 27, ele diz para nós amarmos o nosso inimigo. Como é difícil, né? Amar aquela pessoa que desdenha você. Aquela pessoa que dentro da sua percepção te vê como alguém inferior, que te desvaloriza. E nós temos uma necessidade humana de sermos valorizados, de sermos, assim, reconhecido. Como assim? Não seria fácil. Seguir os ensinamentos de Jesus não é fácil, mas é possível. E Deus vê o nosso reconhecimento. Quando eu refletia sobre essa palavra, para falar com você, eu disse, Senhor, como eu preciso aprender empatia contigo. Como eu preciso entender e se sentir no lugar do outro. E Deus vê, Deus reconhece o seu esforço e Ele vai nos ajudar.
porque Ele nos deixou um exemplo. E quando nós nos colocamos no lugar do outro, buscando entender as percepções do outro, nós aprendemos tanto. Não há lugar para o julgamento, não há lugar para o ódio. Quando nós colocamos a empatia, nós agimos de forma empaticamente, levando em considerações as histórias do outro. A história de vida do outro não é igual à minha. Muitas vezes eu me sentia tão triste quando eu vi uma pessoa que não valorizava uma criança, que não valorizava o ensino infantil. E depois eu comecei a pensar, mas essa pessoa não teve a oportunidade de acessar os mesmos conhecimentos que eu. A história de vida dessa pessoa é outra. Eu tive a oportunidade de trabalhar com criança. Eu tive a oportunidade de fazer pedagogia. Eu tive a oportunidade de atuar 15 anos com o ensino infantil. Eu tive a oportunidade de tantos anos, tantas pós-graduações, tantas especializações. Eu tive a oportunidade de acessar esse conhecimento e é por isso que isso é importante para mim. É por isso que eu valorizo tanto o ensino infantil. Mas essa outra pessoa, ela não teve esse conhecimento. Essa pessoa tem uma história de vida diferente da minha. E eu pude, de forma empática, entender os comportamentos de muitas pessoas. Muitas pessoas que não têm a mesma visão que eu. E a sua vida, a sua ótica é diferente. Muitas das vezes eu me peguei criticando, julgando mulheres que são excessivamente vaidosas. Quantas vezes eu falei, Senhor, por que uma pessoa auto se valoriza tanto esteticamente? Mas eu comecei a pensar empaticamente, se colocando no lugar do outro. Por que essa pessoa precisa de tantas afirmativas de que ela é bela? Por que essa pessoa precisa tanto ser reconhecida fisicamente? Por que essa pessoa precisa tanto de palavras de incentivo? Como está o coração dessa pessoa? Não julgue um adulto sem você conhecer a história da sua infância. Por que essa pessoa age assim? Por que essa pessoa falou assim? Muitas vezes, se nós aprendêssemos a amar o nosso próximo, se nós aprendêssemos a amar o nosso inimigo, agindo de forma empática, nós saberíamos perdoar. Como é difícil perdoar. Mas quando nós agimos de forma empática, nós se colocamos no lugar do outro e vamos pensando, poxa, alguma coisa pode ter acontecido para essa pessoa não ter me cumprimentado. Alguma coisa pode ter acontecido para essa pessoa andar assim tão correndo, para essa pessoa não ter me respondido a mensagem na hora certa. Quantas vezes eu vejo pessoas chateadas porque mandam mensagem para alguém e essa pessoa não responde, visualizou e não respondeu. Poxa vida, essa pessoa está me ignorando. Não faça isso, não julgue. Haja de forma empática. Tenta buscar se colocar no lugar do outro, a ver as coisas na ótica do outro, a sentir os sentimentos do outro. Começa a pensar que aquele outro tem uma história de vida diferente, uma rotina diferente, que ele pode estar passando por um momento tão difícil, um momento triste, e você não sabe. Ele não conseguiu responder a sua mensagem, o dia dele foi muito corrido. Ele passou por situações difíceis. Vamos tirar o olhar do julgamento. A empatia, ela está ligada ao altruísmo. É fazer algo próximo, sem olhar em troca. E aquele exemplo do bom samaritano serve para nós. Jesus quer nos ensinar como aquele exemplo. Ele quer nos ensinar que aquele homem não precisava ter se desgastado, mas ele sentiu a empatia. Ele se colocou no lugar do outro. Poxa, eu vou ficar... Imagina eu ali numa situação daquela, machucado, roubado, quase morto.
Como é ruim. Eu vou fazer algo por alguém. Eu vou tirar 5 minutos do meu dia para agir empaticamente. E assim você vai vendo que essa corrente vai crescendo no seu coração. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 12 que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E aquele que estiver doente, levar até um obreiro para que possa ungir e orar por ele. Aquele que está triste, nós devemos chorar com ele e orar com ele. Sabe, eu vejo que a oração é um exemplo prático da empatia. Quando nós ajoelhamos para orar pelo outro, algo extraordinário acontece. Porque além da oração, desse momento íntimo que você vive com o Senhor, Ele vê em seu coração o amor ao próximo, amor àquela outra pessoa, o sentimento que você tem de se colocar no lugar do outro. Quantas vezes uma pessoa te pede oração e você diz, sim, conte comigo, mas nem sequer se lembra de orar com ele. Eu te faço um convite agora. Vamos orar pelo próximo. Vamos orar por aquelas pessoas que nos tratam mal, que nos magoou, que dizem palavras que nos machucaram. Isso é empatia. Isso é seguir o mandamento de Jesus. E as coisas vão ser abençoadas na tua vida. Eu me lembro que quando a minha filha estava doente lá em São Paulo, eu recebi a visita de um pastor bem de idade. E ele disse para mim, eu estava com a minha filha ruim, e ele disse para mim, hoje essa pessoa já está com o Senhor, e ele disse para minha irmã, nós devemos interceder pelo outro. Você está intercedendo pelo outro? Quando ele me disse aquilo, eu não entendi aquela informação. E eu disse, Senhor, como assim eu vou orar pelo outro? Eu estou com a minha filha morrendo e eu vou orar pelo outro. E aquele irmão disse assim, ora pelo outro. Porque à medida que você vai intercedendo pelo outro, Deus vai reconhecendo a sua necessidade. E o sentimento de fazer algo por alguém é um sentimento tão bom, tão bom. A ciência explica que até os bebês, quando vê o outro chorando, às vezes provoca o choro. A ciência explica que quando nós tiramos um tempo para comprar um presente para alguém, nós tiramos o tempo para comprar aquele presente, nós tiramos um recurso financeiro nosso. Isso nos faz um bem. Um bem. Você que é mãe, quando um filho seu ganha um presente, como você se sente? É tão bom. Parece que é melhor do que a gente ganhar um presente. Assim é o nosso Deus. Quando Ele olha e Ele vê que você ora, intercede pelo outro, é como se você desse um presente a um dos seus filhos. Ele é o próximo. Jesus é o próximo que precisa de nós. Quando Ele disse na sua palavra que quando Ele esteve fome, alguém lhe deu o que comer. Quando Ele esteve nu, alguém deu o que vestir. Quando Ele esteve doente, alguém cuidou dele. E as pessoas, os discípulos dizem, mas Jesus, eu não lembro de ter visto o Senhor assim. Ele disse, eu sou aquele próximo, aquele que estava à sua frente precisando. Essa pessoa que você passa e vê, que está triste, que está precisando de uma palavra, nós agora não estamos podendo abraçar, mas que precisa da sua oração. Diga a Ele, conte comigo. Eu vou tirar um tempinho do meu dia para orar por você. Existe uma melhor demonstração de amor, mas não só prometa. Diga e faça. E depois daquela sugestão, da indicação daquele pastor que fez a mim, comecei a olhar
a olhar para as pessoas que estavam à minha volta naquele hospital. E eu comecei a orar por ele. Você já fez um exercício de tirar um tempinho para orar só pelos outros, só pelo próximo? Como é bom esse sentimento. O Senhor Jesus quer que nós fazemos, está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Faça para os outros aquilo que você quer e gostaria que fizesse a você. O que você gostaria que alguém fizesse a você hoje? Vivi, eu gostaria que alguém orasse por mim. Eu gostaria que alguém mandasse uma mensagem dizendo que me ama e que me admira. Faça isso para o outro. Faça isso para o outro. Faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. Nós temos um exemplo bíblico de Jonas. Jonas não agiu empaticamente. Jonas não teve empatia com o povo Nínive. Não. Jonas não teve empatia. Ele realmente, diante de tantas coisas, era uma cidade metrópole, era considerada uma capital, era um povo muito numeroso, era uma cidade muito grande, era um povo que estava vivendo em apostasia, era um povo que talvez se eles fossem abençoados, prejudicaria o povo a quem Jonas pertencia. São eles fatores que levaram Jonas a não agir empaticamente com Nínive. Mas nada justifica você a não agir empaticamente. Nada justifica você a não amar o seu próximo. Nada justifica. Jesus esteve aqui. Jesus viu pessoas com fome e multiplicou alimento. Jesus viu pessoas endemoniadas. Aquele demoniado que vivia pisando nos túmulos que ninguém queria. Jesus teve empatia dele. Jesus o libertou. Jesus acalmou o coração dos aflitos.